Shabbat Shalom a todos vocês que estão presentes, você que está nos assistindo. Uma grande bênção estar diante de vocês, trazendo a palavra de Deus tão maravilhosa para realmente elas tocar a vida de vocês, instruir, dar esse grau de instrução, de acolhimento, que cada vez mais ele produza bênçãos e mais bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um de vocês, dando realmente um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo realmente de paz. Que ele venha realmente a ouvir da tua boca, que ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Assim disse o profeta, e assim é clamado no dia de hoje, Senhor, para que cada vez mais ele adentre o teu espírito, adentre, Senhor, dentro da vida de cada um que estão nos ouvindo nesse exato momento, Senhor. E traga a eles agora, Senhor, a tua unção poderosa, Senhor, e assim restabeleça sobre a vida deles, Senhor, o teu tempo, a tua vontade e o teu desejo para a honra e a glória de teu santíssimo e altíssimo nome. Amém, 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 Senhor. Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos mais uma vez e vamos lá. Hoje nossa porção, Kitavor, Deuteronômio 26, 1 a 29, 8, Isaías 60, de 1 a 22, João de 13 a 15, quando entrares. Aqui nós estamos falando de quando entrar na terra prometida, ali vamos falar da oferenda, como é que deve ser realizada da forma correta, né? Os primeiros frutos e tudo mais, mas, já sabem, vamos aqui nos capítulos 13, 14 e 15 hoje, derramar da bênção que o Senhor nos deu essa semana, para que vocês sejam agraciados com aquilo que Ele tem de palavra para vocês e que cada vez mais resplandeça a face dele sobre a vida de vocês, porque uma das coisas que chamou a atenção, justamente nesses capítulos 13, 14 e 15, é a situação. Quase igual ao que nós estamos vivendo hoje. Até, uma semana, sabe quando você vai lendo versículos e capítulos ali desse contexto? Os 3 capítulos ali, você se envolvendo no meio deles, e aí você fala, pai, isso é o nosso dia a dia. Pois é, filho, até hoje vocês não prestaram atenção. Isso que é o mais interessante, que tudo que é falado por Jesus, nos 3 capítulos, nós ainda estamos da mesma forma, agindo como os discípulos naquele Santa Ceia. Nós estamos participando de uma Santa Ceia, a última ceia de Deus, ali, os 12 reunidos, inclusive o que ia trair, e de repente ele está despreocupado em falar, pessoal, presta atenção, vocês convivem comigo e ainda não sabem quem eu sou, ainda pedem para revelar Deus, que revelar Ele, e ainda vocês estão pedindo isso. E o que nós estamos fazendo nos dias de hoje? Se não exatamente isso. Cada dor de barriga, cada dor de dente, cada conta que deixamos de pagar, cada conta bancária estourada, cada endividamento que existe por aí, cada casamento que é rompido, aquele negócio todo. Saem correndo para os altares, ô Senhor Jesus, vai me curar, Senhor Jesus, vamos atrás de campanha, vamos atrás disso, vamos atrás de propósitos, aquele negócio todo. Quando na verdade não ouvimos o que o Senhor fala. É uma coisa extremamente interessante. Pegando cada um deles, que cada um comentou, a forma como Cristo se apresenta, e ele fala, cara, eu sou a videira. Vocês são as varas que tem que dar frutos. Que fruto vocês estão dando? Qual é o fruto que vocês estão dando?
Qual é a missão que vocês têm, que Deus já compartilhou sobre a vida de vocês? Que vocês aí se comprometeram, falaram, aconteceram, e tipo assim, deixa pra lá. Ninguém está fazendo mesmo, por que eu vou fazer? E o grau de comodismo foi indo. Enfrentou-se as dificuldades, mas as dificuldades não foi porque a obra é difícil. Foi porque dá trabalho. E muitos não estão afim de ter trabalho. Muitos, não, é o Espírito Santo que faz. O Espírito Santo que age. É o Espírito Santo que faz isso, faz aquilo. E a sua parte? E a sua parte? E é muito interessante quando a palavra bem casada, bem analisada, digamos assim, quando você entrar na terra que Deus te prometeu, aí eu pergunto assim para o Senhor: quando eles entrarem na Santa Ceia, de verdade, será que eles irão te ouvir, Senhor? Que tanta gente faz tanto propósito, tanta coisa. E eu já umas semanas atrás, umas porções atrás, mas aqui Deus me tocou para falar sobre a Santa Ceia para vocês, de uma forma estupenda. Eu acho que nenhum pastor teve coragem até hoje de falar. Nenhum ministro, sinceramente. Nem os meus pais espirituais aí. Acho que nenhum dia, nenhum deles, um dia ousou falar dessa forma, como está gravado aí nos nossos vídeos anteriores, sobre como é a Santa Ceia, o que ela representa, onde ela elimina todo tipo de propósito, desses tipos de coisas de queimar neurônio por aí, de fazer isso, fotos daquilo, aquele negócio todo. E aí, quando você começa a analisar, nós estamos aqui compartilhando do sangue dele e do corpo dele. Uma ceia que vai ficar marcada até o final dos tempos. Como ele mesmo diz, o seu memorial. A partir do momento que você recebe o Senhor dentro de você, você tem que ir ali, ó, Isaías 60. Levanta e resplandece. Não é isso que logo de cara está escrito? Então por que você fica murmurando aí? Correndo atrás de vaidades, de fogueiras, disso e daquilo? De programas aí, de anúncios de televisão? Você realmente sabe quem é Jesus? Jesus é aquele cara que se pôs na cruz por amor. Por amor a mim, por amor a você. Jesus é aquele cara que com todo o dom de Deus, com toda a majestade à sua disposição, se até os anjos o serviram, mesmo ele estando na carne. Assim está escrito, Mateus 4. E ele teve fome e os anjos vieram servi-lo após enfrentar Satanás, após enfrentar o adversário, após enfrentar as suas batalhas, a fim de vencer o propósito. E não foi com oferta, foi com jejum. Foi com jejum. Os próprios discípulos disseram para ele: Senhor, como é que nós nos expulsamos aquele demônio? Foi com oferta de dinheiro que Jesus libertou aquele jovem? Foi com valores, bolsas de dinheiro e disso, daquilo? Ou foi com jejum? E ele mesmo ensinou:
certas castas de demônios somente com jejum e oração. Então, quando a gente olha capítulo 13, 14 e 15, e ele falando, narrando quem é ele, o propósito da vida dele, o propósito do ministério e o que eles deveriam seguir em frente, que o Espírito Santo vem para dizer a verdade, não para fazer circo, rodopios por aí. Como o apóstolo Paulo mesmo fala, falar em línguas, que haja intérpretes. Quer profetizar? Que haja profetas. Foi isso que ele disse. Coríntios 14. Que haja quem testemunhe. Se não houver, cale-se. Fica calado. E hoje, por aí, há pessoas que ficam aí, querendo falar línguas, enrolando lá, falando um monte de coisa que não sabe nem o que significa. Tem nem ideia. Balbucei algumas coisas lá, Deus mandou dizer, lá isso aqui, você é mentira, filho. Mentira. Eles esqueceram, porque eles não têm visão, que Deus me deu ouvido para ouvir e interpretar. O que eu já desmascarei de ministro por aí, que dizia que falava línguas, ele falou, você não falou nada. Quem está te invocando nesse negócio é um demônio. Quem está buscando para você falar alguma coisa aí é demônio. Ele quer te iludir. Ele quer te tentar. Falar em línguas hoje em dia é uma tentação. Não foi isso que aconteceu com o Senhor? Enquanto ele estava jejuando? Esse é o Jesus. Esse é o cara que vem mostrar para nós onde nós erramos. Elogiar onde nós acertamos. Corrigir e nos dar a mão. Mesmo que nós batemos na face dele diariamente, quando nós afastamos da palavra dele, ele oferece a outra. E nós aqui somos incompetentes, incapazes de dar até a própria face, uma delas, para ajudar o próprio semelhante. Podemos ver de diversas formas. Podemos colocar aqui até no âmbito político. Se isso ocorre, é demais. Mas basta ter as campanhas aí. Basta ter as campanhas. É a coisa mais assustadora que a gente vê pessoas falando de Cristo e não sendo de Cristo. É muito fácil arrastar multidões. E aí vem um videozinho idiota, aproveitando a popularidade, criticando, né? O comentário da semana, né? A cadeirada. Vai ficar eternizada, já está eternizada, né? A cadeirada. E a coisa mais engraçada do mundo é que defendeu a cadeirada. Essa mesma pessoa que goza de uma extrema popularidade acabou defendendo a cadeirada. E o mais interessante, que todo o apoio político dessa pessoa foi incompetente para movimentar politicamente uma base que se dizia extraordinária de mudanças para aprovar a anistia de mais de 1.000 pessoas presas. Enquanto ele estava
vivendo o bem bom nos Estados Unidos, durante a prisão e humilhação dessas pessoas. Está vendo como a Bíblia é sábia? Maldito é o homem que confia no homem. Ele é simplesmente um homem que agora quer assumir um poder de tipo líder, quando já foi covarde. E ainda defende um psicólogo metido a pastor. Ainda vi essa semana alguns chamando ele de líder. Revoltante. Revoltante. Quando você pega a palavra de Deus e fala, cadê a mansidão? Cadê a outra face? Cadê nascer de novo? Que é isso aqui? Quem sou eu? Jesus pergunta para os discípulos, ando com vocês aí durante 3 anos. E vocês ainda estão pedindo para mim uma prova que mostra o Pai. Quem vê a mim está vendo o Pai. Da mesma forma, quem está vendo essas palavras, está vendo o próprio Cristo conversando com vocês. E a pergunta que ele me fez é, você entendeu quando entrar? Tá bom, pai, quando entrar, entra... Ele falou, presta atenção, eu vou passar para vocês. Quando você fala, eu vou entrar no quarto, quando você pode considerar que realmente você entrou? Quando você abriu a porta? Quando você colocou a sua mão para dentro, acendeu a luz, botou o primeiro pé? Ou quando realmente você está de corpo inteiro dentro do quarto? Em qual estágio você realmente entrou no quarto? Uma questão simples. Você pode entrar pelo pensamento, você pode entrar por simplesmente abrir a porta, você pode entrar por simplesmente botar o pé e acender a luz, ou de corpo inteiro. Qual das alternativas corretas é? Então, mediante disso, você começa a refletir, tipo, quando que eu vou entrar no reino de Deus? Quando, de fato, eu vou prestar atenção na palavra do Senhor Jesus e entrar no reino? Prestar atenção na palavra do apóstolo Paulo e dizendo, né? Sejam imitadores de Cristo, já que vocês são embaixadores, se colocam sob o título de embaixadores de Cristo. Quando serão imitadores dele? Quando irão agir como ele age e agiu? Que mesmo tendo os anjos para servi-lo, ele continuou sendo homem. Continuou curando. Continuou libertando. Continuou enfrentando o sistema. Ou não? Se analisarmos hoje, até comentei essa semana, como eu estava começando a enxergar essa situação, e muitos aí da velha guarda, digamos assim, né? Os mais antigos, né? Como eu. Vocês devem ter assistido um filme chamado Laranja Mecânica. Inclusive foi um dos meus primeiros trabalhos feito em aula de filosofia. Naquela época ainda tinha aula de filosofia no ginásio, onde eu estudei. Hoje em dia já abordaram um monte de coisa. Tinha educação cívica e moral, aquela coisa toda, e outras coisas que já abortaram por aí, de acordo com o sistema. E o mais engraçado daquele filme é que nós estamos vendo ali garotos, né, de violência sexual, óbvio, aquele negócio todo,
até o dia que prenderam um, tá? E aí, digamos assim, passou por um processo, digamos assim, que o sistema falou, nós temos como corrigir esse cara. E uma das coisas que já, nesse estudo, é que eles colocavam, como é que se diz, equipamentos, digamos assim, dentro dos olhos que a pessoa não podia piscar. Ficava do lado lá uma pessoa pingando um colíriozinho lá para não ressecar aquele negócio. E lá iam passando imagens de guerra, de violência e tudo mais em cima de tudo aquilo que, digamos assim, poderia produzir vergonha do ser humano. O cara atingiu de repente um estágio de praticamente de êxito, vai, nesse sistema, nesse trabalho, vai, digamos assim, onde o sistema queria conduzir as pessoas a serem doutrinadas, a serem obedientes, através de todos das experiências científicas, né, digamos assim. Pois bem, qual a diferença do mundo de hoje? Nós estamos vivendo o laranja mecânica atual. A visão daquilo que estão passando nos nossos olhos está na televisão, está na tela do seu celular. Estão passando de tudo para produzir asco, produzir revolta, produzir tudo aquilo dentro de você, porque é interesse do sistema produzir essa revolta dentro de você, para que você se sujeite ao sistema. Se vocês assistirem aquele laranja mecânica lá, desconsiderando as partes, né, obviamente, que são violentas, óbvio, mas entenderem o contexto inteiro, nós estamos vivendo nesse sistema. E Jesus vem justamente para quebrar esse paradigma, onde o sistema religioso, o sistema capitalista, vai da época, imperial, digamos assim, do poder do imperador, não é isso? De ter até a sua face estampada na moeda, aquela coisa toda, de querer o status, o poder. O poder é de Jesus. Se você já tem ele, para que você quer poder? Para competir com Jesus? É isso? Você quer status para isso? Você já pensou em poder ter poder, mas para amar? O número de pessoas que está nas ruas hoje em dia tem aumentado. E não são pessoas que são assim, tipo, incapacitadas. Não são. Pelo contrário. Há muitas pessoas aí, engenheiros, advogados, que eu acabei conhecendo. Há um tempo atrás, inclusive, eu conheci um lá na Praça Silvio Romero, no Tatuapé. O cara era engenheiro. E trabalhou com Oscar Niemeyer. Um cara que projetou Brasília. E outras coisas mais. Memorial da América Latina, para quem é de São Paulo aí conhece. Ele trabalhou nessas horas. Ele contando os detalhes. Eu perguntei, mas o que você está fazendo na rua? Você tem algum problema mental, alguma coisa? Não, família. Brigas e uma série de coisas. Eu vivo melhor na rua do que dentro de casa. É um inferno. Você tem uma ideia. Então, para que você quer o poder? Se não é para olhar para os necessitados. Para que você quer a riqueza? Se não é para ajudar quem precisa. Para que você quer o carro do ano, a cobertura, o celular do ano, aquela coisa? Para quê? Para cair dentro do sistema? Aí você vem dar glória a Deus que Jesus te abençoou com isso? Mentira! É um sistema. É um sistema. Isso é mentira.
Jesus não vai te abençoar com riqueza, não. Financeira, não. Pelo contrário. Ele vai te dar capacitação para você parar de errar. Quando você parar de errar, você começa a prosperar. Você já começou a prestar atenção? Por que as pessoas hoje em dia estão indo mais buscando os cultos da riqueza? Porque são incompetentes. De parar de errar. É aquele negócio. Elas querem resposta diferente, mas fazendo as mesmas coisas todos os dias. Onde não há tempo para a obra de Deus. Somente as agendas delas. A agenda escraviza. A gente escraviza. E muitas vezes Deus vem no meio da sua agenda e fala, é agora. Não, mas eu tenho que atender, eu tenho que... Aquela reunião, eu tenho aquilo outro. Eu falo, não, é agora. Mas é agora. E aí? O que você tem feito quando ele faz isso? Ah, mostra-me a face do Senhor. Mostra-me a face de Deus. Vocês andam comigo e ainda não sabem como eu sou? Vocês ainda não sabem como eu sou? Que fruto vocês estão dando? Fruto não é riqueza financeira. Quantas almas vocês estão ganhando? Quais são as suas flechas? Como é que você vai encher a sua aljava se você não tem as almas ganhas dentro de você? Cadê? Tem pastorado por aí, muitos. As ovelhas estão mais perdidas que outra coisa. Porque não ouvem. Mesmo estando diante de Deus, mesmo estando do Senhor Jesus, não ouvem. Apenas aquilo que interessa. Ah, isso aqui me serve. Então eu vou fazer. Ah, não, assim já não vai dar, né? E acaba não fazendo. É nessas questões que se pergunta, como é que você vai entrar de verdade em amar a Jesus? Não com o seu coração. Seu coração é enganoso. O Senhor mesmo já falou. Coração enganoso. Não vem com essa conversa. Mas quando você vai entender que o amor a Jesus é o teu tudo. É a tua riqueza, a tua felicidade, aquilo que te completa, aquilo que te enaltece e te coloca em posição de honra. Então, você ainda vai ser que nem os discípulos perguntando por Jesus ter que provar quantas vezes o que ele é. Você vai cair naquela conversa, façam prova de mim? Esvaziando os seus bolsos, mas nunca enchendo a sua fé? A sua fé está no dinheiro? Aquilo que você dá no altar? Aquilo se chama dízimo. E ponto. E o mais interessante é que até hoje, nunca vi uma igreja chegar num ponto, o compromisso nosso aqui. Quando terminar essa obra inteira, a gente não vai pedir mais nada. A gente vai manter. Eu com o meu trabalhinho de Maria Aluguel, consertando moto, aquele negócio todo por aí, ponto final. É isso que vai manter isso aqui de pé. Uma doação ou outra que alguém queira fazer, ponto final. Até dízimo, se bobear, te corta daqui, se o Senhor permitir. Qual é a igreja, hoje em dia,
que assumiu um compromisso desse. Como está escrito por Moisés quando construiu o tabernáculo. Parem! Já basta, já dá para construir esse negócio aqui. Se já tivessem trazido aqui material, tudo que a gente precisa, tanta campanha que a gente já fez, isso aqui já tinha acabado já. Mas qual é a igreja que você conhece que fala isso? Ah, não, mas é para a obra do Senhor Jesus. A obra do Senhor Jesus está lá. Ó. Qual é a obra? Viúvas e órfãos. Não é isso que está no livro de Tiago? Essa é a verdadeira igreja que cuida dessa obra? Não é essa aí? Está escrito no livro de Tiago? Que obra de Deus você quer falar? Construir parede? Ele era marceneiro. Qual é a igreja de Cristo? De verdade. Aquela que anda. Aquela que anda. Como ele. Uma hora estava em Betânia, daqui a pouco estava em Belém, daqui a pouco está em Jerusalém, daqui a pouco está na margem do Jordão, daqui a pouco está em Samaria. Não era assim a igreja dele? Não é a igreja de Cristo, não é essa? Construiu alguma coisa? Nesse sentido? Falando de parte física. Ele construiu a própria igreja com as pessoas entendendo quem ele era. A responsabilidade dele de vir aqui. Mostrar para nós o caminho. E ele não foi covarde. Não fugiu. Não saiu correndo para os Estados Unidos enquanto outros eram presos. Ao contrário. Ele falou para os discípulos, fujam, vão embora, para se cumprir as Escrituras. Pedro ainda feriu a orelha de um. Foi lá e curou. E se apresentou. Ei, vocês estão procurando quem? Jesus, sou eu. Sou eu aqui, ó. Sou eu. Sou Jesus. Ele não saiu correndo para os Estados Unidos, não. Ele não deixou os seus discípulos na penúria, sendo presos. Ele falou, não precisa perguntar, perseguir ninguém, não. Eu estou aqui, ó. Não sou eu que vocês estão procurando. Estou aqui, ó. Prende. Estou aqui. Ele não saiu correndo do pau, não. Ele enfrentou. E enfrentou o sistema. E envergonhou o sistema. Envergonhou o sistema. A sua morte envergonhou o sistema inteiro. Tanto o romano, como o próprio sacerdócio. Já pararam para pensar dessa forma? Ou vocês estão que nem vaquinha? Amém, 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 amém. Para todos que estão ensinando vocês a não conhecerem Cristo como Ele é. Pega os 3 capítulos. Faço um desafio com vocês. Assim que vocês assistirem esse vídeo, vocês estão presentes, ousem estudar, não é ler. Ler é babu. Estudem a palavra de Deus. Quanto tempo você realmente se dedica a estudar a palavra? Mas o que é estudar a palavra? Como está um livro de Provérbios. Você vai obter conhecimento do que está escrito, entendimento, se parar para pensar. E eu estou fornecendo para vocês todos os exemplos do que está acontecendo no nosso cotidiano. Ou seja, aquela desculpa que Bíblia é difícil para ler, é para preguiçoso. Assim como diz o próprio livro de Provérbios, capítulo 6, vai ter com a formiga o preguiçoso. E aprenda a trabalhar.
de Deus é assim. Ela não é sopa. Para quem gosta de um churrasco, isso aqui é o banquete. Isso aqui é o banquete. Quando você debruça sobre esses 3 capítulos, você começa a analisar e falar, cara, Jesus tinha uma paciência. Pô, teve um cara ali que falou, tinha a missão de traí-lo. E Jesus permitiu. Está escrito lá. Jesus permitiu. Vá e resolva. Antes que você tome consciência do que tem que fazer, do que não deve fazer. Depois gerou arrependimento, é óbvio. Cara, não era para mim fazer disso aí. Porque eu segui o cara durante 3 anos. E agora eu entreguei ele por causa de mero dinheiro. E hoje, a sua fé está no dinheiro. Aquilo que você dá lá no altar. Esperando o quê? Que venha multiplicado. É esse o Jesus que você ama? Por acaso? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus no seu entendimento? Quem é Jesus para você? Por que você não levanta e resplandece como Ele? Porque Ele é luz. As trevas não suportam. Assim João ensinou logo no 1º capítulo. As trevas não suportam a luz. Então por que você está metido no meio de trevas? Atrás de propósito, atrás de sacrifícios disso, sacrifício daquilo. Se Cristo foi o próprio sacrifício por você. Se Cristo, Ele completou a tua jornada antes mesmo de você chegar no fim. E aí hoje Ele manda te perguntar. Eu disse, Ele falou, o reino é chegado a vós. Você está dentro do reino? Ou ainda está com os pés no mundo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor, o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos.